Pessoal, a hora que for, me avisem. Oi. Não, tudo bem. Só que melhor, viu? Mais uma candidata. Boa noite, amados. É um privilégio nós estarmos novamente aqui na Igreja Batista Regular Filadélfia. Como é bom podermos ver pessoas pertinho, podemos conversar uns com os outros. E você que está em casa, eu acredito que dá alguns dias a mais aí, você poderá também estar conosco, ok? Nós temos mantido todo o protocolo em termos de medir febre, passar o gel, sentar com distância adequada, e acredito que você não vai ter problema nenhum se você vier. É realmente um privilégio nós estarmos juntos. E antes de orarmos, eu queria apenas ler um texto, porque nesses últimos dias houve algumas falas a nível nacional, quase no meio evangélico, sobre se realmente a Bíblia é a verdade absoluta, se ela é ou não é inerrante, se precisa sofrer alguma alteração. Então, eu queria só lembrar 2 Pedro, capítulo 20, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, não tem parte na Bíblia que não foi inspirada, e Paulo não foi um machista. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos Teu nome, Te engrandecemos e nos alegramos muito contigo. Obrigado porque podemos, em liberdade, ainda aqui no Brasil, estarmos em um culto de adoração, de louvor, de agradecimento a Ti. Seja com tudo que vai ocorrer aqui, Senhor, que Teu Espírito esteja iluminando o Teu servo que vai trazer a Tua palavra, que o louvor chegue à Tua presença. Nós Te agradecemos por esse tempo e que o Senhor possa trazer mais pessoas para estar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, um ótimo culto.
Da sua casa. Mais uma vez, boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui. Gostaria de convidar para os que estão aqui, fiquem em pé. Nós iremos para o nosso momento de louvor agora. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de ler um pouco das Escrituras. Na oração de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Esses dias lá no meu trabalho eu estava tentando explicar para um pessoal da limpeza que a nossa fé ela é proveniente da razão, né? Que nós viemos aqui na igreja e nós pensamos no que nós estamos fazendo, no que estamos estudando. Então, ele tinha uma certa dificuldade de entender isso, mas nós aqui, salvos em Cristo Jesus, sabemos que entendemos uma mensagem, por isso estamos aqui. Então, eu gostaria de convidá-los a cantar com alegria, o sentimento da alegria, mas refletindo na letra. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Muito bom. Próxima canção, pode pôr aí, por favor.
Isso. Nós vamos cantar agora que o Senhor nos protege, que não importa onde nós iremos, onde possamos ir, a mão do Senhor está conosco, porque Ele é infinito, tanto em bondade quanto grandeza e amor. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Teus pensamentos conhecem de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, a perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação. Companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, a perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Que bom é sabermos, né, que a mão do Senhor está conosco.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Hosana. Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Só a igreja. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém, irmãos? Agora nós iremos... Acabou os... Tem mais um? Tem mais um, né? Isso. Ao erguermos as mãos, exatamente. Bom, que possamos adorar a Deus, lembrando que no Antigo Testamento, o ato de levantar a mão é mostrar para o Senhor que a gente não tem nada para oferecer para Ele. Então, essa música fala de erguer as nossas mãos, que possamos lembrar disso. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Mas, se você é membro dessa igreja, quiser trazer sua oferta aqui, fique muito à vontade, são um privilégio dos membros dessa igreja. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és todos de
começo. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Sim, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Senhor e Pai, nós estamos aqui reconhecendo que nosso pecado é gigantesco, é um crime hediondo contra o próprio Senhor. Sabemos que não temos nada a Te oferecer, Deus. Nossas mãos são vazias, nossos pecados são sempre contra o Senhor. E sabemos a nossa rebeldia, sabemos a nossa condição de qualquer contato com o Senhor, qualquer reabilitação, qualquer redenção é impossível. Mas por meio de Cristo Jesus, por meio da Sua obra, por meio da Tua graça e favor, como cantamos aqui, Deus, pela Sua santidade, pela Tua obra na cruz, derramamento de sangue e ressurreição ao terceiro dia, na obra de Cristo Jesus, nós temos salvação e motivo para estarmos aqui hoje, Deus. Muito obrigado pela companhia dos meus irmãos aqui. Estamos voltando e isso é obra das Tuas mãos, Deus. Sabemos que é sobrenatural estarmos aqui agora. Que o Senhor não deixe que tratamos com normalidade, como mais um domingo, mas é domingo da obra que o Senhor preparou à igreja. Em nome de Jesus, amém. Som. Boa noite para todos os queridos que estão agora recebendo aí o nosso som e a nossa imagem ao vivo. E se você receber depois ou está em outro lugar do mundo, bom dia, boa madrugada. Hoje em dia as coisas são assim, não é? Graças a Deus a gente pode levar uma mensagem, pode saudar os queridos em muitos lugares diferentes do mundo.
Eu quero, antes de iniciar a mensagem, trazer aqui um aviso muito especial. Nos dias 14 e 28 deste mês de novembro, nós teremos treinamento de evangelismo, às 13 horas. No grupo da igreja, eu já coloquei um link onde você pode fazer a sua inscrição. Desculpe, então, dias... das 9 às 13, me perdoe, eu comi aqui um pedaço da informação, das 9 às 13. E se você tem interesse e não está lá no grupo da igreja, você pode falar com qualquer um dos queridos da igreja aqui, que eles poderão passar para você, ou se não, preferivelmente até a Vanessa, ela está aí recebendo informações e vai ser uma bênção. Não deixe de participar, certamente você será abençoado. É um grande privilégio poder fazer parte de um treinamento como esse. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Está meio friozinho, hoje sentou mais gente para o lado de cá, né? Infelizmente não podemos fechar as janelas, eu diminuí um pouco, ainda mantendo alguma segurança, mas do lado de cá está um pouco melhor e já estamos aí quase na lotação do lado. Mas vamos lá, eu vou ler a partir do verso 22, é uma passagem que muitos conhecem, mas eu espero que de qualquer forma a gente possa olhar para ela com uma visão renovada, para poder trazer uma convicção nova, para poder falar o nosso coração, porque é o que a palavra de Deus sempre fará. Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Queridos, esta porção da Escritura, ela acontece num momento assim bastante peculiar do ministério de Jesus, porque se a gente olhar o contexto um pouquinho anterior, nós vamos ver que João Batista tinha acabado de ser morto, tinham acabado de cortar a cabeça de João Batista, e imediatamente anterior a esse episódio, Jesus havia feito um milagre onde ele multiplica pães e peixes. E as multidões cada vez mais estavam ovacionando Jesus, porém ele não queria que ele pudesse ser aclamado de alguma forma como uma autoridade, até mesmo como rei, antes da hora, e sobretudo apenas por conta dos milagres que ele vinha fazendo. Então Jesus, enquanto pôde, ele foi dando uma driblada ali naquela exaltação do povo, para que ele não fosse morto de alguma outra forma, ou fora do plano que ele já tinha para todas aquelas circunstâncias. Então, o que acontece aqui? Jesus havia acabado de multiplicar pães, peixes, eles haviam distribuído pela multidão, estavam cansados, tinha sido um dia corrido, e quando chega então aqui no verso 22, nós vemos que diz a Escritura: logo a seguir
compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o que Jesus faz? Ele direciona os seus discípulos, fala para eles, olha, vocês vão para o outro lado, e o que a gente entende aqui, olhando para a citação lá na frente, aonde eles vão aportar depois, nós percebemos que eles estão falando aqui do Mar da Galileia. Na verdade, embora o nome seja Mar da Galileia, não é exatamente um mar convencional, um mar que está avançado do continente. Na verdade, é um grande lago que ficava ao norte de Jerusalém. Nós temos uma configuração interessante na Palestina. Nós temos o Mar Morto, nós temos o Rio Jordão que segue, e lá em cima nós temos o Mar da Galileia. Então, 2 lagos grandes ligados por um rio. E quando aqui a Escritura menciona que eles estavam no mar, é esse grande lago, é um lago muito grande, ele existe até hoje. Então, Jesus estava ali ainda se despedindo das multidões, acuado, as pessoas cercavam Jesus, então ele dá uma orientação para os seus discípulos passarem para o outro lado, enquanto ele despedia-se ali das pessoas, não é? E o verso 23 diz, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então, algo importante aqui acontece para nós percebermos, todas as vezes que Jesus fez alguma coisa de muita importância, ele orou antes. A Escritura sempre vai mostrar que Jesus não tomava decisões importantes sem ter orado por aquilo bastante. E como ele estava acuado pelas multidões, ele vai até as cercanias de Jerusalém, até em volta da região da Judéia, da Palestina, procurar um elevado para poder estar sozinho, distanciado do barulho, da movimentação da cidade. Não existe poder místico em ir orar no monte. O Deus da Escritura não é geográfico, ele não está num lugar. Nós podemos orar e dirigir nossa palavra a Ele em qualquer lugar aonde nós estivermos. Então, Jesus ia ao monte não em busca de talvez algum poder, algo sobrenatural, apenas para se retirar do lugar onde estava a agitação, e ele foi só para lá. Ele manda os discípulos ir à frente e ele vai sozinho para aquela elevação, afastado ali do centro para orar. Verso 24 diz, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, enquanto Jesus vai para orar, os discípulos vão tentando passar para o outro lado, acontece que eles encontram um vento contrário, diz aqui, né, a Escritura lá no Mar da Galileia, e eles já não estão mais tão próximos assim da terra, eles estão no meio lá da água, não tem um lugar, corre para ali. Eles estavam numa situação ali, embora evidentemente eles conhecessem navegação, muitos deles eram pescadores, mas eles enfrentavam a voragem do mar lá, não é? Muito bem, verso 25 diz, na 4ª vigília da noite, isto é, entre 3 e 6 horas da madrugada. Então, eles estavam já do meio da madrugada para frente, entre 3 e 6 horas, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Então, nós vemos aqui algo interessante para a gente perceber, uma pessoa andando sobre água, algo que nós não conseguimos reproduzir. A gente sabe que no Mar Morto, pela elevada salinidade da água, a gente boia com mais facilidade, mas ainda assim a gente não consegue andar sobre a água, não é? E a água, eles não estavam no Mar Morto, eles estavam no Mar da Galileia, mas Jesus aparece andando sobre a água lá, algo espetacular, extraordinário. E o verso 26 diz, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomado de medo, gritaram. Então, olha que interessante, eles ficaram apavorados ali com a presença de Jesus, e embora a nossa tradução aqui em português traga a palavra fantasma, que ela cabe aqui, até pela própria origem, o texto que está no original é um vulto. Eles viram como se fosse uma silhueta, um vulto,
Foi isso que eles viram. Então, imaginem um lugar totalmente escuro no meio de um grande lago chamado de mar, escuridão total, como a gente costuma dizer hoje. Estava um breu ali, a coisa estava muito escura, e, de repente, eles veem alguma coisa ali se mexendo, caminhando, e, evidentemente, eles ficaram assustados. Eu acho que, nessa hora, se eu visse isso, eu ia pedir para Deus a graça de poder andar sobre a água também, para sair correndo sobre a água e ir embora dali. Eu também ia querer andar sobre a água, porque é alguma coisa apavorante, de fato, e eles até deram um grito aqui, diz a Escritura, não é? Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muito provavelmente eles reconheceram a voz do Mestre, a voz de Jesus, e Jesus então manda uma mensagem para acalmá-los ali, dentro daquela situação, não é? Muito bem, aí, verso 28, respondendo-lhe Pedro disse... Então, nós sabemos, em vários episódios da Escritura, que Pedro era muito impetuoso. Ele tinha, assim, o que alguns dizem, talvez a velocidade da boca era mais rápida que a do cérebro em alguns momentos, e ele, em diversas ocasiões, ele solta alguma coisa que depois vai lhe trazer prejuízo, como quando Jesus disse que os discípulos iriam negá-lo aquela noite, ele falou, eu não, de jeito nenhum, jamais te negarei. E Jesus coloca ele no lugar e fala, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro não pode ser marcado só pelas frases ruins de ímpeto, porque ele teve momentos em que ele mandou frases maravilhosas. Capítulo 16 de Mateus, quando Jesus pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele manda, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, boa, Simão, boa. Não foi carne e sangue que te revelou. Então, Pedro, ele alternava naquela sua característica de ser impetuoso, ele soltava, às vezes, algumas frases boas, outras não tão boas. E aqui, ele rapidamente, ele fala, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então, como a gente pode olhar para o que Pedro fala? De 2 formas. Em uma, com um pouco de desafio. Mas, por outro lado, nós podemos ver também que ele tinha fé suficiente para falar, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu sei que o Senhor pode fazer eu andar sobre as águas, manda eu ir ter aí com o Senhor. Então, a gente vê uma mescla ali, né, esse lado dele de, às vezes, afrontar um pouco a situação, mas também fé. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí também sobre as águas. Então, ele mostra isso, e verso 29 diz, e ele, Jesus, disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, olha só, Jesus concorda, né? E nós vemos aí que Pedro experimenta essa graça de poder andar, não sabemos que distância, mas ele saiu em direção a Jesus e foi caminhando ali sobre as águas por conta da concordância de Jesus em atender aquele pedido. Então, evidentemente, é Jesus quem opera o milagre na vida de Pedro e faz com que ele consiga andar ali, porque ele também mostra algo interessante. Quando Jesus se manifesta, diferentemente dos demais discípulos, ele pede para ir estar com Jesus. E eu creio que isso a gente deve perceber no texto. Algo legal, ele quis ir lá. Senhor, é o Senhor, eu quero ir aí contigo. Eu não creio, lendo o texto, que a única intenção de Pedro na sua frase era andar sobre as águas, para fazer algo sobrenatural. Ele quis ir encontrar-se com Jesus. Então, Jesus concorda e dá a ele a possibilidade dele ir, não é? Muito bem, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, aqui nós vemos Pedro assustado, um vento batendo, mar aberto, aquele grande lago. Quando a gente diz grande, é muito grande mesmo, é um grande lago. É aqueles lagos que você não enxerga o outro lado, vento aberto, né? E então, o que acontece? Pedro sai andando, você pode tentar imaginar a situação, tudo absolutamente escuro, um vulto ali à frente, e ele sai caminhando na água, aquele vento batendo. Ele sentiu medo,
sentiu medo, diz aqui o texto, não é? E começou, então, quando ele tem medo, ele começa a ir afundando e vai gritar por socorro aí, vai falar, salva-me, Senhor. Verso 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, nós vemos aqui que Jesus o acode, Jesus estende a mão para ele, mas também o reprova. O que nós entendemos aqui é que, num primeiro momento, ele, escutando a voz de Jesus, ele teve fé suficiente para atender ao que Jesus falou, pode vir, mas em algum momento, por conta das circunstâncias ao redor, aquele vento batendo, ele começou a entender que talvez aquela situação pudesse não se sustentar, e ele começa a recuar na sua fé e vai afundando. Então, o texto deixa claro, embora não esteja escrito, mas ele mostra para nós que Pedro foi sustentado andando sobre as águas por sua fé, porque o texto diz exatamente que quando ele começa a naufragar, Jesus o chama de um homem de pequena fé. Então, o que estava sustentando ele ali a experimentar um milagre, uma subversão de leis físicas, de leis da natureza, era exatamente a fé que ele tinha depositado em Jesus. Então, Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E, como eu disse, Jesus o acode. Então, verso 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E verso 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então, eles sobem lá, a tempestade se acalma, eles vão reverenciar a Jesus, chamando Jesus, né, reconhecendo ele como filho de Deus, o que significa que eles reconheciam Jesus como o próprio Deus. Essa expressão filho de Deus usada na Escritura é uma expressão que quer dizer para nós que o filho é alguém que é da mesma essência do pai, é alguém que carrega em si as mesmas prerrogativas do pai. Então, quando Jesus é chamado de filho de Deus, significa que ele é reconhecido como o próprio Deus encarnado. Então, eles reverenciam Jesus quando ele entra no barco, a tempestade acalmou e as coisas, então, ficaram bem lá, nesse episódio por conta de tudo isso, né? Muito bem, essa narrativa, queridos, ela é assim, bastante impressionante, exatamente pela força do detalhe de poder aparecer Jesus andando sobre as águas e depois também um homem comum andar sobre as águas, e a gente pode então, de forma resumida, tirar algumas percepções desse episódio. A primeira delas é que Jesus aparece andando sobre as águas, e esta é uma atividade, um evento que só Deus pode fazer. Então, nós vemos que alguns milagres da Escritura foram feitos por homens de Deus, nós podemos ver Moisés, Elias, Eliseu, homens de Deus fizeram milagres, os próprios discípulos fizeram milagres de cura no início da igreja, mas há alguma coisa interessante que somente na pessoa de Deus Pai no Antigo Testamento e em Jesus Cristo no Novo Testamento, nós vemos milagres que subvertem as forças da natureza, que contrariam as forças da natureza. Jesus manda acalmar uma tempestade no outro episódio, aquela borrasca, um mar batido, um mar encapelado, aquele mar bravio. Jesus dá uma ordem para o mar se acalma. Então, uma subversão de leis físicas, de leis da natureza, e isso acontece aqui também. Jesus está caminhando sobre a água, e nós sabemos que qualquer um de nós que tentar andar sobre a água, só se tiver uma prancha ali, alguma coisa que possa ajudar. Então, Jesus faz algo que só Deus pode fazer, porque ele era Deus e ele está ratificando a sua condição de Deus quando ele aparece ali para os discípulos. Uma segunda questão também para a gente ter aqui como percepção é que Pedro mostrou inicialmente fé, como eu falei, para ir estar com Jesus. Então, inicialmente, eu creio que a gente deve louvar a fé que Pedro teve num primeiro momento, embora ele tenha sucumbido depois ali ao que estava acontecendo ao redor, mas ele quis estar com Jesus, não é? E o que nós vemos também, em terceiro lugar, é que quando Pedro vacila na sua fé, ele começa a naufragar.
E isso é um ponto importante de transição nessa passagem aqui. Uma outra questão interessante que o texto traz para nós é que, quando fraqueja a fé de Pedro, o Senhor estende a mão e o acolhe. E esse é um aspecto fundamental também desta passagem. Perceber que, quando a fé não foi suficiente para dar conta de uma demanda, quando ele começa a sucumbir ali, a afundar, ele grita: Senhor, salva-me, e prontamente a mão do Senhor estava lá. E é algo que a gente deve perceber também. Em último lugar, eu anotei aqui, por fim, pelo fato de ser ali reverenciado, adorado, como diz o texto, pelos discípulos, nós vemos que Jesus estava, de fato, ratificando a sua condição de Deus. Jesus foi dando, ao longo do seu ministério, ali de pouco mais de 3 anos, em diversas ocasiões, mostras de que ele era verdadeiramente Deus. Ele não era apenas um ungido, como eram reis, sacerdotes e profetas no tempo do Antigo Testamento. Ele era o ungido, com um artigo definido no singular, ungido de Deus, que vinha para cumprir todas as promessas que estavam pendentes do Antigo Testamento, e que ele era o Deus conosco verdadeiramente, não era uma mera pessoa ungida ali para ser chamada de Cristo, ele era o ungido. Muito bem, o que a gente poderia pensar a respeito dessa passagem que teria a ver com a nossa vida, não é? E eu quero traçar, então, alguns paralelos aqui, que são, eu creio, apropriados, não é? Muito bem, há algumas questões que são próprias, que elas podem ilustrar episódios da nossa própria vida e da nossa situação aí existencial, não é? E eu queria frisar muito algo que acontece aqui, que permeia toda essa passagem, que é as questões relativas à fé. Nem sempre é tão fácil explicar fé de forma assim bem agradável, bem fácil de compreender, mas eu creio que todos nós temos uma compreensão a respeito da fé. Então, grosso modo, eu queria que a gente pudesse perceber aqui fé como resultado de confiança, a própria confiança. O Daniel mencionou aqui na hora do louvor alguma coisa sobre fé. De fato, nós que somos cristãos, nós não temos uma fé vazia. O objeto da nossa fé é concreto. Aquilo e aquele sobre os quais nós depositamos a nossa fé é verdadeiro e é real. A nossa fé é concreta. Não é uma fé jogada no vazio. Então, uma fé que possa ser útil de alguma forma, na medida em que ela é uma confiança, ela não pode ser depositada em algo que não tem significado, que não tem existência, que não tem confiabilidade. Isso não é uma fé, aí poderia dar algum outro nome aí, até, dependendo do caso, uma estupidez. Depositar confiança em algo com o qual nós não estabelecemos uma relação verdadeira de confiança é uma fé no nada, no vazio. Não é o nosso caso enquanto cristãos. Então, como cristãos, nós entendemos que a nossa fé é respaldada pelo conhecimento que nós temos na palavra de Deus e pela nossa experiência do caminhar com Deus. É uma fé que tem concretude. Nós não achamos ali na esquina, nós não encontramos em qualquer lugar. A nossa fé é respaldada pelo ensino da palavra de Deus. Então, ela tem substância, tem contrapartida lá do outro lado. Ela não foi lançada num nada que um grupo de fanáticos um dia talvez resolveu disseminar por aí e, de repente, alguns entusiastas abraçaram. Não, nós temos uma fé edificada sobre relações de verdade, que nós aprendemos na palavra de Deus e que fazem parte da nossa experiência de vida. E isso tem que ficar muito claro para nós. Então, nesse sentido, nós percebemos que o cristianismo, ele envolve fé no seu todo. Em primeiro lugar, nós necessitamos de fé, a fé salvífica, para entregar nossa vida a Jesus e podermos nos tornar cristãos. Nós precisamos nos converter, entregar, depositar a nossa fé, a nossa confiança na mensagem do Evangelho e na pessoa de Jesus para poder entrar em relacionamento com Deus. Em segundo lugar, também nós precisamos da fé
depositada no Senhor para sustentar a nossa jornada nesse mundo. Nós vamos continuar vivendo até o dia que o Senhor resolver nos chamar, ou até o dia que Cristo volte. Nós vamos precisar de fé para sustentar todas estas questões que nós aprendemos acerca de Deus para nós durante a jornada. E, em terceiro lugar, também nós vamos precisar de fé olhando para o sentido escatológico ou futuro da Escritura. Nós precisamos dessa confiança em Deus para manter firme no nosso coração a convicção do nosso destino eterno. Nós ansiamos por estar com o Senhor. É uma fé que a Escritura revela. Se eu partir hoje, chegar em casa, e o que aconteceu? Passou mal, caiu, partiu. Eu estarei com o Senhor. Isso é convicção da Escritura. Nós temos fé nessa verdade. Então, percebam que o cristianismo ele é envolto nestas questões de fé, nessa confiança em fatos revelados pela Escritura. Não é uma verdade que eu aqui como pastor estou trazendo para vocês, não é uma verdade que eu aprendi de alguém que andava perambulando por aí e resolveu fazer uma articulação mental e agora criou alguma coisa para que a gente pudesse se agarrar a ela. Não. Nós temos uma história e um Deus revelado na Escritura que traz para nós compreensão e uma cosmovisão de tudo que é relativo a Deus, desde a criação, do propósito de Deus para tudo, até a consumação dos tempos. É aqui que a nossa fé está depositada. É nessa palavra que nós colocamos essa nossa confiança. Então, o que acontece? No nosso dia a dia, nós somos desafiados, assim como Pedro foi, né, em muitas ocasiões, a experimentar, a vivenciar uma experiência de fé. E o que eu estou querendo dizer com isso é que nós somos chamados, em muitos momentos, a colocar credibilidade total em verdades reveladas na palavra. Em outro sentido, eu estou querendo dizer que, à semelhança do que aconteceu com Pedro, todos os dias nós somos convidados pelo Senhor, quando nós enfrentamos algumas situações, a descer do barco e a caminhar na água. O Senhor nos chama para uma experiência de fé. Nós precisamos de uma confiança no Senhor, nós precisamos depositar ali a nossa expectativa, a nossa esperança em algo que é respaldado pela Escritura, mas que vai fazer com que a gente, num certo sentido, experimente algo como caminhar na água. A gente vai precisar fazer alguma coisa que está além das nossas possibilidades, além das prerrogativas da nossa experiência comum enquanto ser humano. A gente vai precisar pisar no nada. Então, há um paralelo muito interessante com o que Pedro experimenta lá, e a gente vai perceber que quando ele começa, movido pela fé, ele se sustenta fazendo algo imponderado, algo que não é comum à experiência humana. Ele tem uma experiência de fé com o Senhor ali. E, como eu disse, nós somos chamados, em muitas ocasiões, para participar de experiências de fé como essa, não é? Acontece, queridos, que nas nossas experiências diárias de fé, muitas vezes nós nos encontramos com algumas circunstâncias onde parece que não há um respaldo de Deus. Parece que a resposta não vem, ela se torna demorada. E aí a gente acaba se vendo como se Pedro estivesse naquele mar, no escuro, naquele breu da noite, ventania, e não estivesse vendo direito a direção para onde ele deveria ir. Por quê? Porque nós, às vezes, estabelecemos um alvo para a nossa necessidade, e quando nós pedimos para o Senhor, nós temos a expectativa de que aquilo se cumpra numa determinada hora e numa determinada forma. E aí, quando aquilo começa a não acontecer conforme a expectativa que nós criamos, nós começamos a sentir que parece que o vulto sumiu ali, e agora eu estou caminhando e eu não sei mais por onde procurar. A gente tem a tendência de ficar um pouco perdido em algumas situações aí por conta das nossas necessidades, não é? Então vem aquele sentimento de uma certa angústia, porque a gente depositou uma fé sincera e verdadeira num Deus absolutamente verdadeiro, mas parece que a resposta não vem
lá do outro lado. Então, esse sentimento, às vezes, de um certo desamparo que a gente pode encontrar numa necessidade, talvez se assemelhe àqueles ventos que começaram a bater em Pedro quando ele andava, e ele começou a ter, então, uma fé que vacilava, uma fé que se torna um pouco precária, uma fé um tanto quanto superficial, talvez, porque ele percebe que o vento é forte, que a coisa está difícil ali e ainda tem uma distância a cumprir até que algo aconteça. Então, a semelhança de Pedro, muitas vezes, uma necessidade nossa demora, eu digo, em função da expectativa que nós criamos, ou as coisas não acontecem exatamente como nós queríamos, e aí a gente começa, então, a naufragar, a nossa fé começa a arrefecer, a gente começa a ter dúvida, será que, de fato, há uma intervenção de Deus para estas coisas que eu apresentei para ele enquanto um pedido? E a gente pode começar, então, isso aí vai ser a rajada de vento que vai fazer a gente começar a oscilar, e foi o que Pedro fez, ele vacila na sua fé e ele começa a naufragar. Nós podemos enfrentar situações como estas, queridos, dependendo do nível da dificuldade do que a gente tem para enfrentar, dependendo daquilo que a gente tem necessidade, daquilo que a gente entende que talvez vai ser o melhor para nós, situações reais, eu falo, uma enfermidade, às vezes, na família, desafia a nossa fé, e a gente vai clamar a Deus e vai criar uma expectativa. O que eu estou pedindo a Deus? A cura imediata. Ela talvez não virá imediata e talvez até mesmo não virá, porque o plano de Deus é outro e é melhor. E se eu estabelecer a meta para a resposta de Deus e perceber que ela começa a não vir, eu vou ficar com aquele vento, aquele estado de um certo desamparo, e a nossa fé vai levar a gente assim a naufragar. Então, nas horas de adversidade, né, das ventanias, muitas vezes nós desviamos o nosso olhar do Senhor, começamos a prestar atenção no que está ao redor, como Pedro fez, percebendo o vento, e a fé foi esquecida. A gente começa a achar que não há resposta de Deus, que talvez ele falhou, que ele é um pouco demorado demais, que talvez ele não teve a sensibilidade de sentir como eu estou sentindo aquilo, e a fé da gente começa a diminuir. A tempestade vem e pode operar poderosamente contra a nossa fé. E a gente precisa, então, estar de olho nestas coisas aqui. E quando a gente começa a afundar, a gente acaba tendo um sentimento muito parecido com o que Pedro deve ter tido, que é começar a afundar num mar bravio, à noite, sem saber para que lado está a terra, sem colete salva-vida, e começa simplesmente a afundar. É uma situação terrível aí, não é? Muito bem. O que eu queria que a gente pudesse perceber também acerca disso, eu não queria que a gente pudesse pensar que a fé é alguma coisa assemelhada com a sorte, porque às vezes a gente vê uma associação dessa. Então, quando eu busco a Deus com fé, eu não estou fazendo o seguinte: olha, eu preciso de uma graça de Deus, e eu vou pedir para Deus, mas eu estou contando que tudo dê certo aí, então eu estou abrindo mais uma porta. Acontece que a nossa fé deve ser a porta, o lugar onde a nossa confiança vai ser colocada. E acontecendo ou não aquilo que eu preciso, nunca será uma questão de sorte. Sorte e azar são possibilidades apenas para aqueles que creem num mundo que não é controlado por Deus, que é controlado pelo acaso. Então, nós precisamos nos acostumar a crer que toda vez que nós oramos e pedimos algo ao Senhor, nós já demos sorte, porque nós cremos no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso, no Deus vivo, que pode mudar a nossa condição. Isso, para mim, é sorte. Se quiser considerar sorte, para mim é isso, é poder crer no Deus vivo, na intervenção de Deus. Então, aquilo que acontecer será fruto da graça de Deus e do melhor para mim. E é assim que a nossa fé deve operar para ficar bem amparada. Deus não chega atrasado, Deus não comete injustiça, Deus não se alegra com a nossa tristeza. Tudo isso tem que estar recheando a nossa fé para a gente poder esperar com convicção
e não ficar assustado com os ventos que batam sobre uma necessidade, sobre uma circunstância nossa para fazer a gente naufragar aí. Mesmo que nós não vejamos o Senhor, mas Ele é um Deus que nos dá confiança a partir da revelação. Nós conhecemos a Deus pela Escritura e também pela soma das nossas experiências com Ele, não é? Então, muitas vezes, como aconteceu com Pedro, nós temos consciência da presença de Deus, nós colocamos os nossos olhos nele, mas ao longo da jornada a gente vai esfriando, a nossa fé vai desviando do foco, não é? E aí a gente vai para o afundar, como eu disse aí. Felizmente, queridos, ainda que a nossa fé venha a fraquejar, nós sabemos que, a semelhança do que aconteceu com Pedro, o Senhor estenderá a mão para nos socorrer. Eu estou absolutamente certo disso. Mesmo que a nossa fé seja pequena, seja vacilante, seja imperfeita, ainda que seja uma fé desconfiada, que seria um paradoxo, porque eu falei que fé é confiança, então uma fé desconfiada são duas coisas contrárias que não convivem juntas, mas ainda que a nossa fé seja deficiente, a boa mão do Senhor vai nos amparar. Queridos, isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Se coloque na situação de Pedro, você sai no arranque, na fé, no rompante, daqui a pouco a fé começa a vacilar, vem o medo, vem a incerteza, vem a insegurança, você começa a afundar, e mal Pedro deu um grito, a mão do Senhor estava lá e já o socorreu na sua aflição, causada pela pequenez da sua fé, como o Senhor mesmo registrou lá depois, não é? Então, queridos, como eu falei lá a princípio, a gente precisa estar olhando sempre para a nossa fé como uma construção que se faz mediante alguns parâmetros. A nossa fé vai amadurecendo ao longo da vida. Então, como é que a nossa fé vai se desenvolver? Como é que ela faz essa construção? Então, o primeiro pilar para que a nossa fé seja saudável é ter conhecimento na palavra de Deus, para que a nossa fé se apoie em algo verdadeiro e real. Então, se a gente deixar a nossa fé colocada sobre superstições, sobre crenças populares, sobre alguma coisa que acontece de alguma forma aí meio empírica, não sei, é uma fé deficiente, porque não tem um fundamento sólido. Então, a primeira questão que vai ajudar a fazer com que a fé seja uma construção na nossa vida é o conhecimento de Deus através da sua palavra. O segundo pilar é a confiança que nós devemos exercer, quando houver necessidade, nestas verdades reveladas. Então, quando vem uma situação que traz pânico, traz desespero, quando a gente popularmente fala, tiraram o chão dos meus pés, o que eu faço? Eu preciso trazer à minha mente, não é? Como é dito para nós lá no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que dá esperança, eu quero trazer coisas de Deus para a minha mente, para colocar o chão de novo debaixo do meu pé. Então, conhecer a Deus na palavra, confiar e depositar nele a confiança nas horas de provações e não ter medo dos ventos contrários. Nós precisamos ter coragem espiritual, movida pelo conhecimento de Deus também, para que a gente não permita que uma situação adversa controle a nós. Nós devemos buscar controle de Deus para as nossas vidas através da fé, através dessa confiança inequívoca que nós temos, desse assentimento que vem pelo conhecimento revelado. É uma confiança que imagina que, vamos pensar hipoteticamente, que quando Pedro falou com o Senhor, se o Senhor não mandar eu ir aí ter contigo, eu não creio, sei lá. Suponhamos que o Senhor tivesse dito, então pode vir, Pedrão. E ele falasse, eu não confio. Então veja o prejuízo que teria acontecido. Ele teria perdido a oportunidade de ter uma experiência com Deus, mesmo que ela tenha sido imperfeita no seu final, mas a experiência aconteceu, ele caminhou sobre as águas. Então, estas questões de conhecer a Deus, confiar em Deus, não temer os ventos, que são as circunstâncias
ao redor do que a gente está lidando, que fazem com que a gente possa sustentar por fé situações até mesmo improváveis. Situações onde alguém poderia dizer para nós, olha, isso aí está tão ruim, nem adianta orar. Adianta. O Deus que eu creio sempre vai adiantar orar. E essa fé, ela tem que ser construída em nós através de todas estas coisas, esses conhecimentos que nós vamos ter na palavra de Deus. Então, eu creio, queridos, e eu gostaria, não é, que essa porção da palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui, vendo a situação que Pedro enfrenta lá com os demais discípulos e com Jesus, possa, em primeiro lugar, fortalecer a nossa fé, mas pela prática da Escritura. Não adianta eu falar aqui, a sua fé ela é individual, a fé é pessoal e intransferível. Você precisa fazer essa construção na tua vida, não é? Através do conhecimento de Deus e da prática do conhecimento de Deus na Escritura. Eu também espero que esse estudo possa trazer sempre à nossa mente que, assim como Pedro está registrado na Escritura, outros já falharam na sua fé, eventualmente podemos falhar também, não é o fim do mundo, não vai acabar o mundo se a nossa fé tiver um vacilo. O importante é que a gente vai para o terceiro ponto aqui, é poder saber que se a minha fé vier a fraquejar, eu sei que eu posso contar com o Senhor, eu vou buscar nele o auxílio. Vejam que Pedro não gritou para os outros 11, me ajudam aqui, amigo! João, Tiago, me segura. Não, Senhor, ajuda-me. Foi assim que ele retificou aquele lampejo, aquele fracasso temporário da sua fé. É assim que nós devemos fazer. Agora, queridos, vejam que interessante, não é? É bom a gente pensar nisso. Quantas necessidades deve haver entre nós? E eu quero falar agora para todos nós que podemos receber essa mensagem de alguma forma aqui, presentemente, em casa. Quantas necessidades devem haver entre nós? Olha, problemas de saúde a gente recebe todos os dias. Irmãos precisando de emprego, irmãos com dificuldade financeira, irmãos que estão vivendo conflitos familiares, irmãos que estão, assim, às vezes, em algum momento, um pouco desiludidos com a vida, sem ânimo, com a fé esfriada, não é? Foi perdendo, está um pouco desencontrado das coisas, está com tristeza, está com solidão, sei lá, sentimento de abandono. Quantos problemas nós podemos estar encontrando agora? E o que eu quero desafiar todos nós a fazer, a mim e a vocês, é confiar no Senhor. Isso é o que a passagem quer nos ensinar, ter fé no Senhor, andar sobre água sem ter medo de vento, é confiar no Senhor. Esse é o resultado, isso é que a passagem mostra para nós. É possível caminhar sobre águas sem ter medo do vento quando nós caminhamos na direção do Senhor e confiamos nele. E é o que a gente pode experimentar, e é o que Deus quer que nós experimentemos. Então, que Deus permita, queridos, que nós possamos aprimorar cada dia a nossa fé, conhecendo cada vez mais o Senhor, confiando cada vez mais no Senhor Jesus, porque nós podemos ter uma fé que vai conduzir maravilhosamente bem a nossa vida quando ela for depositada na pessoa de Jesus. Agora, pode ser que alguém que nos ouça ou nos veja pode pensar da seguinte maneira: olha, eu gostaria de ter essa fé, mas eu não entendo bem estas coisas, eu não sei ao certo o que eu devo fazer. Então, querido, se alguém está nos vendo e ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não deu o primeiro passo de fé para poder caminhar no sentido de robustecer a sua fé. Então, é preciso que se dê um primeiro passo. Esse primeiro passo consiste em crer no ensino da Escritura, no fato de que nós somos pecadores, estamos separados de Jesus e nós precisamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Talvez você vai falar, puxa, essa mensagem é meio nova para mim, eu não entendo com todos os detalhes, mas o fato é que todos nós somos pecadores, estávamos separados de Deus,
mas a única forma que nós temos para nos entrarmos em comunhão com Deus, a estarmos salvos da condenação do nosso pecado, é o primeiro passo de fé, entregando a vida a Jesus. Então, para quem não entregou a vida a Jesus ainda, não adianta você tentar buscar fazer outras caminhadas, você precisa primeiro fazer uma caminhada específica sobre águas, confiar em que Jesus é o teu Salvador pessoal, que é o teu Senhor, que pode te dar vida eterna, que pode perdoar os teus pecados e pedir para que Ele faça isso na tua vida agora, aí. Agora mesmo você pode entregar sua vida a Jesus por um passo de fé, de confiança nessa mensagem, e a partir daí, de uma relação pessoal e estreita com Cristo, você poderá desenvolver uma fé que levará você a muitas caminhadas sobre as águas. Pode ter certeza, essa tem sido a minha experiência de vida e a de muitos que têm depositado a sua fé em Jesus. Então eu quero orar agora, pedir a Deus que aplique essa mensagem às nossas vidas, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele atue no nosso coração, que Ele reforce a nossa confiança, que nós possamos experimentar experiências maravilhosas com o Senhor. Vamos orar então. Deus querido, nós queremos agora ir até o Senhor em oração, para agradecer ao Senhor por estes ensinos que a Tua palavra traz até nós, pelos benefícios que esta mensagem, quando vivenciada, traz até nós, tudo isso pela graça salvífica que encontramos em Jesus Cristo, tudo isso porque demos um passo de fé e o Senhor nos acolheu. Muito obrigado, Senhor, e eu quero pedir agora, papai, uma graça especial do Senhor, para que o Senhor possa estar operando no coração de cada um dos meus irmãos e de cada pessoa que ouve essa mensagem, que o Senhor possa aperfeiçoar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos ajudar a crescer na fé. Cuida de nós, ó Deus, e quando viermos a vacilar, Senhor, quando a nossa fé se tornar pequena, que o Senhor possa nos socorrer, nos ajuda em nossa pequena fé. Então, Deus, guarda-nos dos males deste mundo, sejam físicos, espirituais, nos ajuda, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos, pedimos misericórdia, tua graça sobre nós, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa falar ao teu coração. Nós vamos ter alguns avisos, é agora? Isso. E tem avisos também aqui. Pode vir aqui, você já menciona estes avisos aqui. Eu não sei se eu misturei a ordem, mas de qualquer forma a gente ficará sabendo e vamos orar por estes pedidos também. Oremos. Senhor, ainda na Tua presença, ó Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo, ó Pai, a Tua graça, a Tua bondade em nossas vidas. Obrigada, Pai, por esse culto, pela Tua palavra, Senhor, que sempre fala aos nossos corações, nos trazendo realmente o confronto, a graça, a direção para as nossas vidas, ó Deus. E agora, ó Pai, baseado nessa mesma fé, Pai, que aprendemos mais uma vez hoje, queremos colocar diante do Senhor os pedidos da nossa igreja, principalmente os pedidos de saúde, ó Pai, pedindo pela Dona Ivone, pela Dona Maria, pela Dona Lídia, a mãe do Tadeu, a Dona Djanira, a mãe da Sandra, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essas queridas, cuidando de cada uma delas, nas suas necessidades, principalmente na saúde, ó Deus. Opera e livra, Senhor, dessa dor que tem atingido a elas. Também te agradecemos, ó Deus, pela Pâmela, o nascimento da Alícia, neta da Sueli. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem conduzido essa gestação, que o Senhor cuide agora, ó Pai, para que essa criança cresça e venha conhecer o Senhor também. Te agradecemos ainda, ó Pai, pelos nossos missionários. Muito obrigada pela vida deles, pela forma como eles têm dedicado ao Senhor, cuidado, Senhor, do campo, das pessoas, tendo compadecido, ó Pai, de tantas almas. Te agradecemos pelo Raul e a Graça, pela Suzana do Vale, pela Isabel, Josias e Sara e a Dinalva. E ainda todos os outros missionários, ó Pai, que estão espalhados por esse mundo, principalmente naqueles lugares
aonde são, ó Pai, difíceis, ó Pai, de falar de Cristo, que o Senhor possa abençoar a cada um deles. Também te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, pela proteção, pedimos por esse curso de evangelismo, que o Senhor realmente possa abençoar, que várias pessoas possam participar e aprender a pregar esse Cristo tão vivo, tão maravilhoso, que é o Senhor. Muito obrigada, Senhor, também pelos outros ministérios, Alcançar, Multimídia, que tem realmente sustentado também esse culto que é feito virtualmente. Ó Deus, muito obrigado pelo trabalho de cada um, que o Senhor possa abençoá-los. Também te pedimos pelo trabalho do Henrique, do Jorge e do Ivan, que a tua graça, Senhor, possa alcançá-los e que eles possam ter, ó Pai, o seu sustento para a vida deles. Também já agradecemos pelos aniversariantes da semana. Obrigado pela vida do Reginaldo, do Márcio e da Josiane, ó Deus, que são bênção do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos que o Senhor possa suprir a cada uma dessas necessidades desses queridos e te agradecemos por mais esse ano que o Senhor tem dado a eles. Tudo isso, ó Pai, nós oramos, agradecidos, reconhecendo, ó Pai, que a nossa fé, Pai, vem de Ti, Senhor, e por isso o Senhor é a fonte inesgotável, Pai, da nossa fé, do nosso amor, da nossa salvação. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que mensagem maravilhosa, hein? Aproprie-se dela. E eu apenas queria crescer, recebi um recado da Cida, uma missionária, que já falou no grupo. A situação da Bolívia está terrível. A pessoa que entrou é uma pessoa assim que é terrível mesmo, e vamos dizer assim, está trazendo de volta o antigo líder e está começando realmente a ser implantado o comunismo dentro da Bolívia, e ele está voltando com milícia de Cuba, da Rússia e da China. Então, estejam orando, porque os nossos missionários estão lá e precisam ser retirados, tá? Já que a situação está bem difícil. Então, orem pela Cida e pelas outras. Ok, irmãos, vamos aí nos despedir, ok? Abram aí os seus microfones e que Deus realmente possa agir poderosamente. O pessoalzinho está ali, então sorriam, se alegrem, se comuniquem e compartilhem um com o outro. Que Deus abençoe. Valeu, Helena! Falou, César! Ih, Claudião, você perdeu o coração, Claudião! Assim, oi, Tadeu! E aí, beleza? Fala, Ju! Tudo bem? Ai! Hoje tem mais gente aqui, ó! Que bom, muito legal! Alô, tchau, dona Ivone! Tchau, da Margarida, boa semana para vocês! Oi, dona Margarida! Oi! Ai! Deixa eu aumentar aqui, então, abaixo. Oi, Gabriel! Oi, Vânia! Tchau, Ivânia! Boa semana! Oi! Tchau, Mari! Roberto! Tchau, Dani! Tchau, Marco! Vira, dá um abraço pro Alvin. A família está reunida aqui hoje. Oi, Tchau, Su!